O vídeo de hoje eu fiz especialmente pra você que tá se sentindo travado na sua vida, pra você que procura resultado e não encontra. Eu não aguento mais ver as pessoas na internet, principalmente, né, que é o nosso foco aqui, em looping, sem resultado, e o tempo inteiro cansadas, e aí elas veem algum assunto, abrem a internet e se sentem piores. Aí reclama do fulano, aí eu acho que não tem mais espaço. Aí vive com um pensamento tão horrível que é óbvio que vai gerar no burnout, é óbvio que vai gerar no esgotamento, é óbvio que ela não vai conseguir executar nada na vida dela. Então eu acredito que esse vídeo aqui é muito importante, eu tô fazendo com todo o meu coração, porque esse vídeo é sobre a minha visão de mundo, é sobre como eu enxergo a vida e as coisas que eu fiz pra ter o resultado que eu tenho, como que eu penso pra chegar onde eu cheguei e não tá mais cansada com a internet. A internet não me cansa mais, as pessoas não me cansam mais. Eu vejo o mundo de uma maneira diferente. Quando eu vejo essas bolhas exaustas, essa galera reclamando de que, nossa, tá muito difícil, tá cada dia pior, eu só penso, cara, essa galera tá participando do efeito manada e elas não estão percebendo. A internet virou o mundo, na verdade, né? Nessa geração digital, principalmente, virou muito mais doente do que ele sempre foi. E a gente vê o tempo inteiro gente reclamando, a gente vê doenças, depressão, ansiedade, burnout, tantas coisas que a gente nem ouvia falar antigamente, né? Cada vez mais normais. E quando você começa a conviver nesse ambiente das pessoas falando sobre esses assuntos e reclamando e cansadas e algoritmo, isso, aquilo, você começa a respirar daquele jeito, a pensar daquele jeito. E aí tá o maior erro. E aí também entra o que a gente chama do efeito manada. O ser humano que não tem senso crítico, que não pensa por si próprio, ele cai no efeito manada. E hoje em dia são pouquíssimas as pessoas que param pra pensar, que consomem um conteúdo e pensam, será que isso aqui é verdade ou não? Será que isso faz sentido na minha vida ou não? E aí o que acontece? Elas acabam ficando infoxicadas de tanto conteúdo, de tanta informação. E uma pessoa que fala que é esse o caminho, a outra fala é esse caminho. E a pessoa fica, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Porque é óbvio, ela não consegue pensar por ela mesma. Ela não consegue ter uma digestão, ela não consegue ter um filtro. Então hoje eu quero mudar essa sua mentalidade. E você vai começar a ter uma nova visão de mundo. Que essa é a primeira parte que você precisa mudar na sua vida para ter resultado. Para parar de ser uma pessoa mediana como 90% das pessoas são. A maioria das pessoas não tem resultado na internet porque é uma pessoa mediana seguindo a manada. Em primeiro lugar, para você identificar o que é um pensamento de manada e se você tá nele, pensamento de manada, ele é sempre raso. Em todos os sentidos. Relacionamento é aquela pessoa que fala, não, porque todo homem não presta. Não tem mais homem que presta. E ela olha o mundo de um jeito, assim, negativo e ao redor dela todo mundo pensa daquele jeito. E ela vive naquele ciclo autodestrutivo pensando que agora o mundo é dessa forma. Quando, por exemplo, a gente olha pra criação de conteúdo, é aquela galera que foca no like. Ela foca nos views, ela foca nos seguidores, ela tá lá procurando o hackzinho, ela tá lá vendo como que ela faz mais seguidores, ela fica comparando, olha o seguidor da fulana, mas olha a ciclana, ela tem mais seguidores que ela fica presa nessas coisas rasas. A manada, ela não tem opinião própria, e ela é muito movida por tendências, e não é sobre você gostar de uma tendência, você seguir uma tendência de moda de vez em quando que tem a ver com você, ou ter uma tendência de conteúdo e você surfar naquela onda, não é sobre isso. Mas são aquelas pessoas que elas estão sempre pulando de galho em galho, pulando de projeto em projeto, aquela pessoa que nem consegue focar numa coisa só na vida dela. Ela tá sempre desfocada. E eu vi esse vídeo aqui essa semana no meu feed e eu falei, cara, é exatamente isso aqui, é o efeito manada. São coisas que o coletivo vai colocando na sua cabeça e quando vê, você tá acreditando que é assim e seguindo uma fórmula que às vezes nem tem a ver com você, mas é uma fórmula que a maioria está fazendo. Então se a maioria tá pra lá, eu vou também porque eu não consigo escolher, porque eu não tenho uma opinião própria. E aí é a fórmula da cagada. Quem se deu bem na vida foi quem saiu dessa manada. Você escuta podcast de Flávio Augusto, toda essa galera que saiu do zero e cresceu na vida, é porque de alguma forma ela teve coragem de olhar pro meio dela e falar, eu não quero ser desse jeito. Ela teve uma decisão de sair daquele lugar que ela tava, daquela estratégia que ela tava usando que não tava dando resultado e ver por outro ângulo, do qual às vezes todo mundo ao seu redor vai te criticar e vai falar, nossa, mas você vai escolher isso mesmo? Você vai estar se expondo desse jeito? Você vai criar esse tipo de conteúdo? Você vai fazer isso? Ao redor, o seu ambiente costuma não te ajudar a crescer, mas é aí que você tá fazendo certo. Geralmente quem tá na manada, ela tem um pensamento de querer caminhos curtos, coisas imediatas. Ela não tem paciência. E a gente sabe que nada na vida vem fácil. A gente sabe que a gente precisa lutar pelas coisas, que seja no relacionamento, que seja uma amizade, que seja uma construção de algo, leva tempo. E essas pessoas medianas que ficam procurando ali coisas rápidas,
resultado rápido, elas não vão construir algo de longo prazo. Não tem como. Caminhos curtos levam a resultados rápidos, talvez, mas que acabam rápido, que vão rápido, que não constroem nada. E essas pessoas medianas, elas não conseguem ter esse pensamento. Elas querem tudo muito rápido. Elas querem o resultado rápido. Ela vai comprar o curso de emagrecer em 15 dias, o conteúdo que faz milagre, tudo. Elas querem uma fórmula mágica. Por isso que quem tá vendendo tanto hoje em dia inventam pílula do emagrecimento. A pessoa vai lá e vou emagrecer com essa pílula. E eu falo, gente, não existe. Tudo tem um preço, tudo tem uma dedicação. E essas pessoas, elas não entendem isso. Elas querem resultados rápidos, incríveis, com poucos esforços. Essa é uma visão de mundo que você não pode ter. Você tem que entender que aquilo que você foca, aquilo que você coloca energia, leva construção, leva tempo. Tudo na vida. E é sobre isso também quando você está construindo a sua marca pessoal. Não tem resultado imediato. É juros compostos. Você vai fazendo aportes e essa marca vai crescendo com cada pequena decisão, cada fala que você faz, cada ação que você tem no dia a dia. É uma construção. Uma coisa importante também para você ter na sua vida sobre tudo que você acredita, sobre o conteúdo que você cria, sobre o posicionamento na internet, é ter uma base forte, uma base sólida. Quando você tem uma base sobre o que você pensa, eu acredito que construção de marca é assim. Escolha alguém que tenha a ver com seus valores e acredite na maneira que essa pessoa te ensina aquilo, te explica aquilo. Por exemplo, uma nutricionista, se você quer emagrecer, não dá pra você acreditar em 5 métodos diferentes. Escolhe naquele que bate com você, com o seu estilo e foca naquilo. Entenda a base, o fundamento, em cima do que essa pessoa tá ensinando isso e acredite naquilo, coloque e aplique apenas aquilo. Cada pessoa tem uma forma de ver a vida e você pode ter resultados de diferentes formas. Por exemplo, eu quando eu ensino criação de conteúdo, eu ensino da minha forma, como eu acredito que dá certo. Que é uma maneira muito mais inovadora, muito mais prática, disruptiva. Eu falo sobre o monoflow, que é um tipo de conteúdo que você encontra e foca nele. Não precisa fazer aquela linha editorial gigantesca. Essa é a minha forma de criar conteúdo que eu sei comprovadamente que dá resultado. Agora tem outras. Tem gente que faz topo, meio de funil e conteúdo de 5 jeitos diferentes. Tem várias formas. Você, como uma pessoa inteligente, você vai analisar os métodos, analisar as pessoas e escolher qual que você vai estudar, qual que você vai acreditar e pegar a base disso como sendo a base da sua vida. As coisas têm que ter um porquê, tem que ter um significado. Por que que esse conteúdo dá certo? Por que que eu acredito que dessa forma dá certo? Você precisa firmar a sua vida em coisas com base, com fundamentos. Por exemplo, na minha vida pessoal, eu firmo muito a minha vida com Deus, nos fundamentos que Deus ensinou. A minha base é a Bíblia. O que Deus ensina sobre relacionamento, o que Deus ensina como eu devo ser dia a dia, meu foco é ser igual a Jesus. Essa é a minha base, esse é meu fundamento. Então, esse tanto de coisa que acontece aí tem a ver com o que eu acredito, tem a ver com a base da Bíblia. Essa pessoa tá levando a vida dela desse jeito, não tá? Então não tem como. A minha base é essa, meu fundamento é esse. A maneira como eu enxergo a vida é essa. Então tenha as suas bases de vida, a sua forma de pensar, estude, entenda por quê. Conteúdo, por exemplo, quando você vai criar uma estratégia, você tem que entender por que você tá fazendo aquilo. Investigar, ser curioso, sabe? Perguntar, mas por que a gente faz desse jeito? Mas qual que é o motivo da pessoa clicar nesse conteúdo? Investigar os fundamentos, porque é o fundamento que não vai deixar você desistir e não vai te desfocar, porque o tempo inteiro vai ter uma informação nova. Alguém que fala, agora faz desse jeito, agora faz daquele. Falam que é assim, fala que é assado. Como você tem o seu fundamento e aquilo que você acredita, essas coisas, na hora você já questiona, fala, não acredito que é assim, isso aí não funciona. Você começa a ter a sua forma de pensar, o seu método de fazer as coisas. E isso, minha gente, você sai, à frente de todo mundo quando você começa a pensar desse jeito. Você se torna um verdadeiro líder, um verdadeiro ser humano pensante que faz diferença na Terra. Então comece a pensar nas coisas da sua vida, qual que é a sua base, como que você pensa. Outro ponto importante que você precisa regular, estudar, entender o que é, nesses tempos que a gente vive, para conseguir sobreviver na internet, para conseguir ser uma pessoa mais feliz, mais realizada, é entender sobre dopamina. Tem um livro muito bom chamado Nação Dopamina que eu recomendo você a ler, que ele explica como é que tá funcionando o nosso cérebro com esse tanto de prazeres imediatos, esse tanto de acesso que a gente tem a digital, a estímulos, o quanto a gente tá cansado com isso, o quanto a gente tá perdendo a profundidade nas coisas, o nosso senso crítico, tudo aquilo que eu já falei pra vocês, né, da gente tornar realmente seres pensantes, refletir se aquilo que aquela pessoa falou faz sentido ou não, conseguir entender se aquilo é um bom conselho ou se aquilo é só uma pessoa, às vezes, machucada, querendo machucar. E quantas vezes você já se viu horas rolando um feed? Ou entra, por exemplo, TikTok
TikTok é uma rede que eu entro e, nossa, lá eu começo a ver sobre aviões. Eu adoro, meu algoritmo lá é tipo umas coisas aleatórias, mas eu adoro ver sobre mistérios de aviões, tipo, por que o avião sumiu, como que ele sumiu, como é que foi. Eu adoro história de avião, eu adoro aquele canal do Lito. Uma coisa aleatória sobre mim. E eu entro lá e eu fico horas naquilo. Quando eu perdi 2 horas da minha vida vendo um assunto que não tem nenhuma necessidade. Tudo bem você ter o seu momento, tipo, domingo à noite, quer saber? Eu não quero ver nada, quero ver uma futilidade mesmo. Tudo bem você ter o seu momento de escape, mas cuide para no seu dia a dia você não ter vários desses prazeres momentâneos, sabe? Aquela mania que a gente tem de estar olhando o celular, a notificação. Será que alguém comentou na minha foto? Será que alguém... Ai, meu Deus, será que a pessoa... Ai, não gostaram. Olha só que... Você fica o tempo inteiro viciado naquilo. Eu tenho meu celular aqui, ó, em não perturbe o dia inteiro. Minha equipe já sabe isso. Se for algo muito urgente, eles me ligam. Eu tenho meu celular inteiro, o dia inteiro no não perturbe. E eu tenho as horas que eu pego para responder. E deu. Fora isso, eu trabalho focado. Eu costumo deixar todo o período da tarde pra parte de estratégia, a parte de execução, gravações, como eu tô fazendo agora. E eu foco, sem distração. Porque essas coisas que distraem a gente, tanto essas pequenas coisas, quanto prazeres imediatos, quanto assuntos como fofoca. Quando a gente vê, a gente tá o dia inteiro rolando e vendo coisas como essas e a gente vai ficando atraído por aquilo, porque o ser humano se atrai por esse tipo de coisa. E isso vai cada vez mais destruindo a gente, deixando a gente frágil. Então faça uma limpa. Comece a você controlar o seu cérebro antes de que você seja controlado por ele, que te dê uma ansiedade, que você comece a querer desistir de tudo porque você tá esgotado. E quando você vai olhar pra trás, quem que se esgotou? Você mesmo. Você que fica o dia inteiro lá se comparando, olhando. Então saiba regular. Regule essa dopamina, estude sobre dopamina, entenda o mal que faz pra você e saiba regular. A internet tá pra te servir. O conteúdo, ele é um meio pra você ganhar dinheiro, um meio pra você falar com as pessoas, um meio pra você conhecer gente, um meio pra você vender. Ele não é uma coisa pra deixar você preso naquele looping que você consome. E outra coisa, o criador de conteúdo, ele precisa entrar muito mais pra produzir do que pra consumir. Eu consumo muito pouco. Eu tenho um dia que eu vou lá e faço minha pesquisa. Eu vejo o que tá acontecendo, dou uma olhada em quem eu quero ver e deu. Eu não fico todos os dias scrollando meu celular. Eu fico focada no meu negócio, no meu mundo, na minha realidade. Essa é a única forma de você construir uma rotina saudável pra trabalhar com a internet. Se você não conseguir ter esse autocontrole, não conseguir ter essa visão de quanto isso pode te fazer mal, em algum momento isso vai te prejudicar. E você muitas vezes vai precisar sair da internet, fazer um super detox de um tempo pra conseguir nivelar sua dopamina e estar bem. Realmente ver a internet como uma ferramenta que trabalha a seu favor e não como um lugar que te deixa exausto e angustiado. Trabalhe muito a sua mentalidade pra sobreviver em tempos atuais. Quem tá bem, quem tá crescendo na internet, quem tá construindo um negócio é quem cuidou da cabeça, cuidou do seu autoconhecimento, focou nesses pilares que eu tô falando pra vocês hoje. Parou de olhar pra like, aprovação externa, parou de se importar com essas coisas rasas. Se você quer ser diferente de verdade, foque no longo prazo e construa a sua visão de mundo. E se você quer ser diferente, você vai ter que entender que você não vai agradar todo mundo, que muitas das vezes você vai ter que olhar ao seu redor e falar, cara, nada daqui faz mais sentido. Você olha e fala, putz, não é sobre isso. Eu preciso sair disso. Preciso pensar além. E isso muitas vezes é um desafio, porque quem tá do seu lado naquele momento quando você quer passar de fase, muitas vezes não te apoia. Muitas vezes vai te criticar, muitas vezes vai te puxar de volta e você tem que ser forte pra entender que onde você quer chegar é uma outra fase e você precisa deixar muita coisa pra trás. Quando você começa a evoluir, é normal que as coisas fiquem mais difíceis. A gente pede a chuva, a gente tem que aceitar a lama. E muitas vezes você vai ter que deixar pessoas pra trás pra inovar, pra fazer algo diferente, porque esse é um caminho muitas vezes solitário. Quando eu decidi pelo movimento diferente dos iguais e ir pros infoprodutos, o meu mundo de antes era muita blogueira, muito influenciadora, e lá naquela bolha tá todo mundo reclamando do algoritmo até hoje, tá? Ninguém ganha dinheiro, ninguém prospera, ninguém sai do lugar, tá todo mundo ali trabalhando, mas um trabalho exaustivo. E eu precisei fazer o quê? Eu olhei ao meu redor e eu falei, eu não quero estar nessa manada, eu não quero estar nesse grupo, eu vou fazer diferente, eu vou pra outro lado. É difícil, cheio de inseguranças, é cheio de incertezas, mas se eu quero resultados diferentes, eu preciso procurar caminhos diferentes. Então entenda isso. A única hora que você vai se misturar com essa manada, de todo mundo tá sem resultado fazendo a mesma coisa, é quando você vai vender pra eles, tá? Quando você quer criar algum produto, aí você pode olhar pra manada, você pode olhar o que a maioria das pessoas precisa, o que elas estão travadas, por que elas estão ali, o que eu poderia vender pra essas pessoas pra ajudar
essas pessoas pra melhorar a vida delas. Aí você pode olhar pra manada, que é geralmente a hora que a gente tá estipulando ali algo que você quer fazer. Geralmente quem sai dessa manada pensa além e vende algo, né? É aquela coisa que a gente fala que se tem alguém chorando, tem alguém pra vender lenço. Então é essa hora que você pode olhar pra manada e analisar, às vezes no seu meio, o que a maioria reclama, o que a maioria precisa de ajuda, como que você pode pensar além deles e ajudá-los e vender algo pra eles e ganhar dinheiro com aquilo. Por exemplo, em produtos digitais, quando você foca no gatilho de dinheiro, você vende. Eu nunca gostei de focar nesses gatilhos nos meus produtos, mas eu sei que esse é um dos gatilhos que mais vendem, porque todo mundo quer dinheiro fácil. Se você fizer um produto e colocar ganhe dinheiro fácil, vai vender. Todo mundo quer esses caminhos. Que a manada, ela pensa assim. Só que você sabe que não existe fórmula rápida pra dinheiro rápido. É por isso que o Tigrinho e esses aplicativos de apostas estão tão grandes, porque a maioria das pessoas é burra. Sorry falar isso, mas a maioria das pessoas não pensa. A maioria das pessoas acredita que tem dinheiro rápido, que não vai precisar de esforço, que tem um milagre, que tem a pílula mágica. E você, se você quer ser alguém além da média e criar algo incrível nessa terra, você precisa pensar diferente. Você precisa pensar além dessa manada. A internet, ela é um ambiente tóxico para quem não tem mentalidade forte. Você precisa criar essa base sólida, se aproximar das pessoas certas, observar o que as pessoas que tiveram resultado fizeram. Nunca peça ou escute um conselho sobre algo de alguém que não teve resultado naquela área. É tipo você pedir um conselho de casamento para quem não foi casado. Não peça. Só peça conselhos para as pessoas que você sabe que performaram naquele assunto. E se algo parece fácil demais, rápido demais, desconfie. Essa é uma premissa da minha vida. E não é sobre que tudo é difícil de fazer. Hoje o meu trabalho, por exemplo, é algo fácil. Eu ganho dinheiro de forma fácil, não é mais pesado para mim. Mas eu tive uma construção até eu chegar lá. Eu tive muito tempo, um ano aqui, ó, de ralação pra então ter um negócio um pouco mais sólido e eu conseguir descansar mais, ter tempo mais livre. Mas não foi do dia pra noite. Teve uma construção. E como eu já falei pra você, quando todo mundo estiver chorando, venda lenços. Sabe aquela galera que tá sempre reclamando da vida, nunca tem resultado, reclamando do algoritmo? Você não vai cair nesse efeito manada e continuar nesse looping de reclamação. O que você vai fazer? Você vai achar a solução. Pra todo problema na vida tem uma solução. Uma das coisas que virou a minha vida foi quando eu entendi que a nossa jornada é sobre resolver problemas. E quando você se torna bom nisso, se torna bom em resolver problema, que seja no seu dia a dia, tudo que é tipo de problema. Hoje eu sou muito mais forte. Quando vem problema, eu falo, ok, como a gente vai resolver isso aqui? Tem uma outra mentalidade perante as dificuldades da vida. Então, enquanto todo mundo tá reclamando, você vai parar e pensar, qual que é o outro ponto de vista sobre esse assunto? Como que eu posso encontrar uma solução? Será que tem alguém que tá performando? Tá todo mundo reclamando, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu fiz meu rebranding, todo mundo reclamando do engajamento, algoritmo, não. Ao mesmo tempo tinha pessoas crescendo, um monte de gente crescendo. O que essas pessoas estavam fazendo que essas aqui não fazem? Então observe, seja um observador, não caia já na hora de eu também acho, Toda vez que você vê um problema, você tenta buscar a solução. Essa é a mentalidade de uma pessoa próspera, de uma pessoa que vai se dar bem na vida, de uma pessoa que vai ser mais feliz. Eu sei que muitas das vezes vocês gostam que a gente esteja conversando sobre coisas do dia a dia, você gostaria de estar vendo um vlog, como é a minha rotina. Só que isso aqui que eu tô entregando nesse vídeo hoje pra vocês é o ouro. É o ouro, é a base da minha vida. É o que norteia todas as minhas escolhas no dia a dia. É o que me fez chegar num negócio milionário em um ano. E essa profundidade que a gente tem aqui também é o que me faz estar amando o YouTube. Eu tenho consumido muito mais YouTube e vídeos longos que me fazem pensar, refletir, do que vídeos curtos. Eu tava vendo que consumir tanto Instagram tava me fazendo uma pessoa mais burra. E não é o que a gente quer. Então encontre esses lugares de profundidade na sua vida. Às vezes você não tem na sua família, nos seus amigos, mas você tem na internet. Tem lugares de profundidade, tem comunidades, tem retiros, tem YouTube, que é tudo de graça aqui, que você consegue ouvir por horas uma pessoa que muitas vezes vai te cobrar 50 mil reais por uma conversa. Então valorize aonde você busca conteúdo e aonde você busca conhecimento. E deixa eu te falar uma coisa, a maioria vai continuar no mesmo lugar, porque ela não quer fazer escolhas diferentes, porque ela não quer sair da zona de conforto, porque ela não quer mudar a mentalidade dela. E aqui, nesse vídeo, eu te mostrei como não ser uma vítima na internet, como não ficar reclamando, sendo um vitimista, e ser uma pessoa que age,
pensa diferente, sabe filtrar o que importa, que tem uma visão de mundo, que tem opinião própria e que vai construir um negócio forte. Eu tenho certeza que você que tá aí assistiu esse vídeo até o final porque você tem esse quê de não querer estar na manada. Tem esse quê de ser diferente, de ser um differ, como eu chamo na minha comunidade. E eu tenho certeza que se você continuar se guiando nessas premissas que eu falei nesse vídeo, você vai chegar no lugar que você quer chegar. Trabalhe a sua mentalidade, trabalhe essas coisas que eu falei hoje pra vocês todos os dias. E conte comigo pra mais conteúdos aqui que melhoram essa forma de pensar, que vem você enxergar o mundo de outra forma, que faz você pensar diferente e faz você ter resultado, que faz você criar uma marca pessoal, um negócio de verdade que lucra e cresce todos os dias na internet.